A petição inicial, claro, deve atender os requisitos comuns do artigo 319 do CPC e obedecer às determinações contidas ali no artigo 588, incisos 1 a 3 do mesmo diploma processual. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas que são de suma importância que deve conter na petição inicial além disso, o que eu posso já juntar depois como prova, eu vou juntar. Mas inicialmente eu tenho que deixar claro na minha inicial a origem é a origem da comunhão. O que é a origem da comunhão? De que forma essa copropriedade ela surgiu? Foi de um foi em razão da morte de alguém que acabou deixando seus herdeiros instalados em cima do imóvel, e aqui eu vou dar um exemplo, é muito comum, por exemplo, os pais, quando têm uma área de terra boa, os filhos vão se casando, vão colocando um aqui, outra ali, outra colar. É a chamada, vamos ver isso no inventário, antecipação de legítima ou antecipação de herança, mas só que essa antecipação ela geralmente é feita de forma tácita, né? Não tem nada escrito e o pessoal vai construindo em cima do imóvel sem ter sem obedecer às regras atinentes à legislação com relação ao parcelamento do solo. Então, é importante que eu diga lá na minha petição inicial de que forma surgiu essa comunhão, esse condomínio entre as partes. Ainda como segunda colocação importante que eu tenho que fazer dentro da minha inicial, a indicação do imóvel, né? Com toda a sua descrição, a mais aproximada possível, com os seus limites e características. Isso nós encontramos lá dentro do memorial descritivo, que cada imóvel tem o seu memorial descritivo, mesmo que ele vai ser refeito posteriormente, mas de forma aproximada ele existe. Vocês já viram isso no direito material, no estudo de direito civil. Em terceiro lugar, nós temos que apontar a qualificação completa de todos os condôminos, sem exclusão de nenhum. Ainda, a especificação dos condôminos estabelecidos no imóvel, porque, veja, eu posso ter condômino que não esteja em cima do imóvel, né? E tenho aqueles que já construíram e que lá se encontram. Por isso é importante que eu mencione ainda na minha petição inicial as benfeitorias e culturas existentes no imóvel. E por derradeiro, se existem benfeitorias comuns, ou sejam, né, aquelas benfeitorias que são realizadas para o bem ou para uso de todos os condôminos. O artigo 320 ele também estabelece que a petição inicial ela deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui na divisão de terras, o artigo 588 cap do CPC, ele diz que para o pedido possessório, para o pedido divisório, são essenciais, os documentos essenciais para instruir essa inicial são os títulos de propriedade ou outro direito sobre o imóvel, e aqui citamos o usufruto
como exemplo, e a planta do imóvel e o memorial descritivo, contendo nesse memorial descritivo, inclusive, uma proposta da divisão que o autor pretende que seja realizada. Assim, isso mesmo que seja consensual, as partes podem ir a juízo, apresentar essa proposta, mas independente disso, né, ele vai precisar do perito, e pode passar pelo crivo também de um perito nomeado pelo juiz, porque quando se faz judicialmente é o cuidado que se tem que ter com relação a possíveis interesses de terceiro. O valor da causa para a ação divisória aqui é sempre o valor da avaliação da área a ser dividida. Então isso é fundamental. Essa regrinha está exposta lá no artigo 292, inciso 4 do CPC. A citação ela deve ser feita, ou pode ser feita pelos correios, né, conforme determina lá o artigo 576, caput. Observado as regrinhas lá do disposto no artigo 247, incisos 2 a 5 do também CPC. A publicação de edital, lá nos termos do parágrafo único do artigo 576 e 2593, ambos do CPC, aqui ela se faz necessária. Então não é uma mera regrinha só para interesse de terceiros, né? Mas é para que eles tenham realmente a oportunidade, é uma forma de provocar a participação daqueles eventuais interessados que se encontrem em locais incertos ou desconhecidos. É uma forma de validar em si o ato. A publicidade aqui não é uma ação possessória, mas nas ações possessórias eu já falei disso, como na divisão, como na demarcação, como na divisão de terras, ela é sempre da mais elevada importância. Tá? Então, o legislador ele tem um cuidado especial com relação a isso. A contestação ela pode ser oferecida pelos réus no prazo comum de 15 dias, seguindo as mesmas regrinhas lá da ação de demarcação, artigo 577 do CPC. É óbvio que vocês vão se questionar quando tem vários, como temos vários condôminos, pode-se ter vários procuradores distintos, contagem de prazo para cada um. Bom, mas essa regrinha vocês já estudaram, já está estabelecida lá quando estudaram do mandato, né? E as regrinhas em si de defesa. Não nos cabe, quando é formado o litisconsórcio, ou litisconsórcio aqui agora discutir. Mas em prazo, em regra, o prazo é comum de 15 dias. A defesa do réu ela pode ser a mais ampla possível, né? Mas é o que eu sempre falo. A defesa ela deve focar sempre nos fundamentos da petição inicial e deve atacar aquilo que lá está sendo levantado. Aqui, como estamos tratando de divisão, pode-se arguir que existe impossibilidade de seguir adiante com a divisão, face à existência, por exemplo, de um pacto entre os condôminos que estipularam previamente que não haveria divisão, que esse imóvel jamais seria parcelado, ou que a área em questão ele não permite como da divisão, porque fere as disposições contidas na legislação atinente ao local. Área urbana,
área rural. Basta ser provado, demonstrado, mas esse é o foco principal, além das questões de legitimidade, são aquelas defesas de natureza processual que você já conhece. O processo, contestado ou não, uma vez admitido, ele segue o procedimento comum, artigo 578 do CPC. Já falei para vocês em aulas passadas que o procedimento especial ele tem uma característica própria, ele vai até a contestação de uma forma diferenciada. Contestado, o pedido ele se transforma justamente num procedimento comum. Aqui já é diferente. Aqui, mesmo que ele não seja contestado, o procedimento vai ser o comum.